Olá, fiel seguidor do canal Viagens de Clio. Tudo bem com você? Ótimo! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Getúlio Vargas e a política da boa vizinhança. É um recorte lá no momento do Estado Novo. Tá legal? Estão prontos? Pra cima! Havia no Brasil, no contexto de Segunda Guerra Mundial, uma indefinição no governo, uma indecisão. Alguns ministros de Getúlio Vargas defendiam a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado do eixo. Outros ministros eram contra. Tudo indicava uma aliança do Getúlio Vargas com a Alemanha. Em diferentes momentos, Getúlio fez pronunciamentos elogiando a figura de Hitler. O Departamento de Imprensa e Propaganda no Brasil tinha como base os métodos propagandísticos alemães, nazistas. E a carga comercial do Brasil com a Alemanha era interessante. Os Estados Unidos, antes de entrarem no conflito, antes de entrarem na Segunda Guerra, começaram a costurar algumas alianças no continente americano. Entrava em ação a política da boa vizinhança. O presidente Roosevelt encabeçou a política. Os Estados Unidos trocavam uma política truculenta, mais dura, o Big Chic, por uma política de cooperação, diálogo, a boa vizinhança. Em razão da boa vizinhança, houve uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos. O governo norte-americano aprovou um empréstimo ao Brasil. Esse recurso foi usado na construção da usina siderúrgica nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O curioso é que o empréstimo ele foi feito 6 meses antes dos japoneses bombardearem Pearl Harbor, base naval norte-americana no arquipélago do Havaí. O bombardeio de submarinos alemães a navios comerciais brasileiros gerou comoção nacional. E até mesmo os simpatizantes nazistas que compunham o governo tiveram que se curvar à declaração de guerra à Alemanha. Em 1943, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, veio ao Brasil para visitar a base norte-americana que estava sendo montada perto de Natal. O governo dos Estados Unidos contou com a ajuda de alguns artistas hollywoodianos, artistas com fama internacional. Esses artistas visitavam diferentes países da América Latina, representando a política da boa vizinhança. Walt Disney, por exemplo, fez uma turnê pelo continente e depois de passar por diferentes países, criou personagens infantis latino-americanos. Criou um personagem mexicano, peruano, argentino, criou até um personagem infantil brasileiro, ele mesmo, Zé Carioca. Entenda que o Zé Carioca é resultado da política da boa vizinhança. O interessante é que o Zé Carioca, de certa forma, foi uma homenagem ao brasileiro. Todavia, já perceberam os traços da personalidade do Zé Carioca? Malandro, preguiçoso, cachaceiro. O Zé Carioca foi construído com base em uma imagem estereotipada do brasileiro. Uma outra figura importante da política da boa vizinhança é Carmen Miranda, artista portuguesa que cresceu no Brasil aproveitando a era do rádio. Em virtude da aproximação Brasil e Estados Unidos, Carmen Miranda ganhou espaço nos Estados Unidos e participou de algumas produções cinematográficas hollywoodianas.
Segundo os dados do livro Brasil, Uma História, a incrível saga de um país de Eduardo Bueno, os soldados brasileiros não fizeram feio nos campos de batalha da Itália. Ao longo de 239 dias de luta, a FEB participou da guerra pela conquista dos Apeninos. A tomada de Monte Castelo, que fracassara em 3 ocasiões anteriores, ocorreu em 21 de fevereiro de 1945, depois de 12 horas de combate. Foi o ponto alto da ação bélica brasileira. Ao todo, o Exército do Brasil teve 465 mortos. A FEB capturou mais de 20 mil alemães, 80 canhões e 1.500 viaturas. No dia 18 de julho de 1945, os primeiros 4.931 pracinhas brasileiros retornaram ao Rio de Janeiro. Ao desfilarem pela Avenida Rio Branco, foram recebidos apoteoticamente. E aí, meus amigos, gostaram da aula? Excelente! Continue visitando o canal. Se inscreva no canal Viagens de Clio, compartilhe os nossos vídeos para expandirmos Viagens de Clio. Agora, se o seu problema for redação, visite o site www.testrutura.com.br ou o Instagram, @testrutura. Tá legal? Canal Viagens de Clio, sempre!